Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil e hoje vamos falar sobre como a chuva intensa que devastou o estado do Rio Grande do Sul evidenciou a urgência de restaurar ecossistemas naturais. Então, para se ter ideia, nos últimos 5 anos, o Brasil perdeu cerca de 8 milhões de hectares de vegetação nativa, equivalente a 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Segundo os dados do relatório anual de desmatamento do MAPS Bioma, mais de metade de toda a área desmatada em 2023 está na região do Cerrado. A supressão de florestas tropicais pode alterar drasticamente o regime de chuva, aumentando a temperatura em escala local e global. O aumento do desmatamento nos últimos anos, e principalmente agora, nos últimos meses, 2024, está associado a fenômenos que intensificam a atual temporada de estiagem no Pantanal. Dados do Serviço Geológico do Brasil alertaram para a possibilidade de uma seca severa nas regiões nos próximos meses, tá? Isso no Pantanal e na Amazônia. Infelizmente, restaurar um ecossistema não é tão simples quanto degradá-lo. Cada bioma possui propriedade, a sua própria biodiversidade, com uma variedade de plantas, animais, micro-organismos, adaptada àquelas condições específicas do local. Restaurar não é apenas recuperar o que foi perdido, mas também adotar medidas efetivas para reduzir e reverter as alterações que ameaçam a integridade e a resiliência dos ecossistemas naturais. A restauração de ambientes parte do princípio de recompor, em primeiro lugar, os solos e as plantas, que são a base da cadeia alimentar. Então espera-se, que isso desencadeia, quando você faz, um efeito dominó, com as espécies incorporadas ao sistema, criando condições para a chegada de outras espécies, seja ela de animais ou plantas, e aumentando assim a biodiversidade. Do ponto de vista local, ter ecossistema restaurado e funcionais garante o fornecimento de vários serviços ecossistêmicos, como controle de erosão, evita o assoreamento também dos rios, que são nas baixadas o surgimento de voçorocas, Grandes rachaduras na superfície são abertas com a força da chuva. E também tem a questão de deslizamentos e tudo mais. Então assim, a restauração da vegetação, ela melhora o microclima, a infiltração de água no solo, contribui para a maior quantidade de água ali que vai para os rios de forma sem causar inundações, de forma controlada. Então, a atividade de restauração também melhora a polinização, que é um processo crucial para a manutenção das culturas agrícolas, produção de alimentos e também controle de pragas. Em escala global, o crescimento das árvores e projetos de restauração acelera a remoção de dióxido de carbono da atmosfera e o acúmulo de biomassa, contribuindo para o controle das mudanças climáticas. O objetivo da restauração ambiental é recriar ambientes ecologicamente saudáveis e funcionais. Para alcançar esse objetivo, é essencial manter 3 características: estrutura, funcionamento e diversidade de espécies. Isso significa que durante o processo de restauração deve-se restabelecer uma estrutura diversificada com árvores de diferentes alturas, arbustos e plantas herbáceas. O funcionamento se refere aos processos ecológicos dentro da floresta, como a ciclagem de nutrientes, polinização, regeneração natural da vegetação, e esses processos ainda permitem a manutenção dos sistemas ao longo do tempo, sem a necessidade de intervenções humanas adicionais. Embora a restauração esteja frequentemente associada às árvores, esses processos podem ser aplicados a qualquer tipo de sistema natural, seja ele terrestre ou também, pode ser aí aquático. Cada sistema exigirá métodos diferentes de acordo com as suas características ambientais e a estrutura da vegetação local. As técnicas mais comuns para cada recomposição de vegetação florestal são o plantio direto de mudas e sementes de espécies nativas. Em ecossistemas aquáticos, muitas vezes é necessário controlar processos erosivos e afasta os fatores da degradação, com a descarga de poluentes e a proliferação de espécies invasoras. Entre os mecanismos importantes nessa agenda estão a política e o Plano Nacional da Restauração de Vegetação Nativa, o PLANAVEG, que promovem a cadeia de insumos e serviços ligados à recuperação, além de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento para a inovação de técnicas de recuperação de vegetação nativa no país. Também tem o Comitê Nacional para a Recuperação de Vegetação Nativa, o CONAVEG, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que é responsável por propor planos e diretrizes, articular e entregar ações para prevenção e controle de desmatamento ilegal e recuperação de vegetação nativa. A agenda ambiental não deve ser apenas vista como ideológica ou partidária. Pelo contrário, é necessário aí que diferentes esferas atuem em conjunto, com os focos em soluções coletivas de longo prazo. Ao nós preocuparmos com a origem sustentável dos produtos consumidos, participamos de iniciativas de restauração em nossa comunidade, doando tempo e recursos ou dialogarmos sobre a importância da conservação ambiental. Damos passos em direção a um futuro mais sustentável. Galera, tem um ponto
né, que é muito bom aqui a gente ressaltar, que é o seguinte: a gente tratou aqui, né, e tá falando sobre a questão de recuperação dos ecossistemas, tá? Através do reflorestamento, para a gente poder realizar aí a captura de carbono, né, diminuir a questão do calor no planeta. Tem outros meios também que a gente precisa trabalhar em conjunto a isso. Não é só reflorestar. A gente precisa também acabar com os poluentes, né, emissões de carbono em excesso, fazer a transição ecológica, né, do sistema agrícola, diminuir aí com certeza a emissão de gases de fábricas, de carros, e partir para o hidrogênio verde, né, uma solução aí que pode nos ajudar a diminuir a questão do carbono no planeta. As florestas são importantes, são. Reflorestar com certeza ainda mais. Tem que manter o que está em pé, né, porque nossas florestas são valiosas, porque quando a gente derruba, a gente está devolvendo carbono para a atmosfera. O solo exposto, ele devolve carbono também para a atmosfera. Então, assim, não é tão simples a gente resolver essa questão, mas a gente precisa em todas as áreas, em todas as partes, começar a desenvolver de gerar menos poluentes para a atmosfera, tá certo? Então, assim, o reflorestamento, ele é essencial. Todos os biomas. A gente tem 5 biomas no Brasil, todos eles sofrem com a questão de desmatamento, de degradação. São biomas que foram explorados desde a colonização do Brasil até os dias de hoje. A Mata Atlântica é um exemplo disso, não restou quase nada dela. Então, hoje, a gente tenta proteger, por exemplo, a Mata Atlântica. Há políticas muito bem estabelecidas que nos ajudam a manter o que existe. Assim, é um bioma que é altamente fragmentado, certo? Então, hoje há também até as diretrizes para se conectar a esses biomas, aumentar essas áreas, criar corredores ecológicos. Só que, para esse ponto não chegar, por exemplo, na Amazônia, no Cerrado, de ter que criar, tentar resgatar, o que a gente tem que fazer hoje é proteger o que tem. E, obviamente, reflorestar aquelas áreas prioritárias, principalmente as que estão em degradação, áreas que não estão em uso, como há muitas áreas no Brasil, e dessa forma, certo? Então, essas áreas, elas que estão improdutivas, que foram desmatadas, a gente tem que realizar a recuperação delas. Isso vai nos ajudar em muitas formas, tanto na questão da biodiversidade, da fauna, flora, quanto na questão do aquecimento global. Porque se não houver esse cuidado, se a gente não mudar a chave, mudar o pensamento, a cabeça, a gente vai viver num mundo onde não haverá mais oxigênio puro para todo mundo. Não, o calor vai ser intenso, não vai ter bicho. A gente já tá passando por um processo aí da 6ª extinção em fauna. Então, assim, recentemente até saiu uma notícia aí, a gente relatou alguns vídeos aqui no YouTube sobre esse processo, que a gente tá vivendo um período aí muito dramático para a flora e a fauna no planeta. Então, assim, a gente tem que preservar o que existe, porque senão daqui a pouco acabou e não tem o que resolver mais. E aí, meu amigo, não vai ter futuro para você, para mim, para nossos filhos, para ninguém. Então a gente precisa restaurar, cuidar, recuperar as áreas degradadas, fazer a transição ecológica, que é muito importante. A monocultura, ela não funciona mais como funcionava há pouco tempo, porque o clima ainda estava bem estabelecido, tinha chuvas, só que até o próprio agro hoje está sofrendo, queimadas por todo lado, no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia. Isso aí, cara, pro agro, isso é terrível, tá? Se é terrível para nós, que não vamos ter o alimento, imagina para eles que só visam lucro, imagina, eles vão perder muita área. Para eles isso é um terror. Só que eles mesmos causaram isso na maioria das vezes. Não dá para culpar só o agro por isso, obviamente. Todo mundo joga lixo aí, não tá se importando com nada, né? Emissão de carbono aí de vários países, e não dá para jogar toda essa culpa só no Brasil, só no nosso desmatamento. A gente tem que deixar isso claro. Mas a gente precisa fazer a nossa parte também, porque senão quem vai se ferrar somos nós mesmos, e isso daí não é interessante para ninguém. Então, o Brasil, como é um país rico como é, né? Eu aposto que muitos países têm invejas do nossa natureza, porque, meu, um país que tem água pra caramba, praia pra caramba, floresta de tudo quanto é tipo de jeito, espécies frutíferas de tudo quanto é forma, que você dá uma volta em qualquer floresta e você vai ter algum fruto pra você se alimentar. Imagina perder toda essa riqueza. Isso não tem como. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo. Vamos mostrar pras pessoas a importância e o que a gente deve fazer aí pra proteger nossas florestas, manter o clima, né, estável, porque as coisas não estão legais, beleza? Não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal, beleza? Valeus!